Eu saudo os amados irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Eu louvo a Deus. Aleluia. Dizem que agora é a melhor parte. A melhor parte começou. Aleluia. Desde o começo desse culto, Deus tem falado conosco. Cada hinos entoados a Deus, Deus tem falado conosco. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade e pela responsabilidade concebida à minha pessoa. E desde a palavra introdutória, os hinos da harpa, Deus vem confirmando essa mensagem. E aqui na palavra introdutória, o Senhor veio falando da seguinte forma, em 1 João capítulo 3: vede com grande amor nos tem concebido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E no versículo 9 ele diz assim: porque qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Quando o irmão louvava sobre esse hino, entoando sobre cair e a mão do Senhor nos estender e nos levantar, e Deus falando comigo sobre sarar a nossa terra, sarar a nossa vida, falando comigo sobre lepra. E nessa noite eu tenho algo da parte de Deus para a tua vida, meu querido. Deus vai sarar a tua terra, Deus vai restituir na tua vida. Creia nisso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glorifico ao Senhor Jesus nessa noite. Abram comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Prometo ser breves com os irmãos. Desde o exato momento que o irmão me fez o convite, o Senhor Jesus vem falando comigo. E quando foi falado aqui nessa noite sobre a presença de Deus, sobre o manifestar de Deus no templo do Senhor, Deus já vinha confirmando a mensagem que desde o exato momento que Salomão fez o templo, ofereceu a Deus a oferta, Deus derramando da sua graça e da sua misericórdia, recebendo a oferta, e a glória do Senhor resplandecia sobre o templo. Eu falei: Senhor, confirma, Senhor, que nós venhamos a sentir a tua presença, Pai, que nós venhamos, meu Pai, oh Espírito de Deus, que nós venhamos, ó Deus, sentir o Senhor mais uma vez, poder adorar o Senhor mais uma vez. E diante dessa palavra veio a resposta de Deus, quando o irmão falava que as janelas do céu estavam abertas, que os olhos do Senhor estão abertos, que os ouvidos do Senhor estão abertos à oração deste lugar. Aleluia. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus ouvidos, ou melhor, agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. É uma palavra bastante conhecida, muito lida, mas tem uma interpretação muito profunda. Deus aparece a segunda vez a Salomão e diz esse versículo. Salomão acaba de fazer o templo, acaba de oferecer a Deus o holocausto. Deus manifesta a tua glória, recebe, aparece a Salomão, aqui no versículo 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Deus confirma, Deus recebe, e aí ele aparece a Salomão à noite pela segunda vez e diz: Salomão, se o meu povo, este povo que eu escolhi, que eu chamei, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, eu vou ouvir dos céus. Só que quando o texto começa, ele começa dizendo assim: se o meu povo, aleluia,
Quando se fala sobre meu, é um verbo que conjuga posse da parte de Deus para com a nossa vida. Eu aprendo com isso que Deus olha para mim e para você e fala assim: tu és meu. Eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu morri por você, você é meu. Eu não abro mão de você. Você pode entrar por um culto, outro cabisbaixo, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Aí você escuta uma palavra, você olha para o Senhor, em meio às tribulações, em meio às lutas. Muito Deus tem falado aqui sobre choro, sobre resposta de Deus. Aí nós olhamos para essa palavra, Deus olha para mim e para você e diz assim: tu és meu. Eu morri por você. Eu paguei um alto preço por você. Tu és meu. Aí ele aparece a Salomão e diz: Salomão, se o meu povo, esse que eu morri por eles, esse que eu separei, que se chama pelo meu nome, Salomão, que é conhecido pelo meu nome. Quando se fala em ser chamado pelo nome de Deus, se fala como um adjetivo, uma qualidade a qual nós somos conhecidos por servos de Deus, filhos de Deus, separados por Deus. Quando nos olham e nos veem algo diferente em nossa vida, reconhecem Jesus na nossa vida, porque trazemos em nosso corpo as marcas de Cristo. Quando aceitamos a Cristo Jesus, trazemos em nós o nome do Senhor Jesus. Quando andamos nas ruas, trazemos um testemunho. Quando olham para as nossas atitudes, temos um testemunho. Nos conhecem como sendo um povo chamado pelo nome de Deus. Te conhecem por essa característica, por esse adjetivo. E eu vejo Deus destacando isso nessa noite. Eu vejo Deus derramando a presença dEle, a graça e a misericórdia do Senhor, e destacando isso. Ao seu coração aflito, em meio a lutas, em meio às dificuldades, Deus aparece para nós e diz assim: tu és meu. Não curva a sua cabeça em meio às lutas que tem enfrentado, porque tu és meu. Eu sou contigo, não temas. Eu te dou vitória. Quando nós vemos ele falar assim, que se chama pelo meu nome, nós vemos Deus destacar um amor para com a nossa vida. Nós vemos Deus destacar, irmãos, um amor, destacando a nossa vida como exemplo da palavra dele, referencial de Cristo. Só que tem uma coisa: para que a glória do Senhor permaneça na casa, tem princípios que nós temos que fazer. O Senhor se manifesta com a glória dele, mas tem coisa que eu e você temos que fazer. Tem coisa que eu e você temos que pôr em prática, para que nós sejamos o templo do Senhor, e que a glória do Senhor permaneça em nós, como sacrifício vivo no altar de Cristo. E nós vemos a palavra de Deus trazendo esses dois pontos importantes, destacando que tu és dele, que você é separado dele. Aí ele vem com um princípio básico, para que a presença de Deus permaneça no nosso meio. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Quando nós humilhamos, nós descemos. Quando nós humilhamos, nós aquebrantamos o nosso coração. Quando nós humilhamos, nós deixamos ele ser Senhor da nossa vida. É quando nós descemos e falamos assim: Deus, tu és Senhor. Muitos têm Jesus como Salvador, mas não como Senhor de suas vidas. Reconhecer a mensagem da cruz e ter ele como Senhor há uma diferença. Ter Jesus como Senhor é ter ele como autoridade maior na tua vida. É ele que toma as decisões, é ele que estabelece em nós morada. Somos templo do Senhor. Eu vejo isso, com esse amor da parte de Deus para mim e com a tua vida, e Deus nos chamando para nos humilharmos, Deus nos convidando para entrar numa intimidade com ele. Se humilhar, se descermos e fazermos com que ele cresça em nossa vida, se descermos e fazermos com que ele seja Senhor da nossa vida. Outro princípio básico: se humilhar e orar. Quando o Senhor falava comigo sobre oração, Deus falava comigo sobre intimidade com Deus, sobre não maquiarmos a nossa oração para com Deus. Sabe quando você está no meio de algumas tribulações, e você lá no cantinho da sua casa, num momento especial, você se assenta, dobra o seu joelho e abre o teu coração com Deus? Quando você tira lá do profundo do teu coração palavras
profundas para com Deus, abrindo o teu coração e falando assim: Deus, eu preciso de Ti, eu sou necessitado de Ti, ó Deus, eu preciso me humilhar, eu preciso descer, eu preciso permanecer com a Tua presença em minha vida, ó Deus. Oração, comunhão, intimidade com Deus. Muitas das vezes nós maquiamos, a gente apresenta a nossa oração para Deus, mas tem coisas que no nosso coração, quando nós apresentamos para Deus, parece que vem até um refrigério do Senhor, vem um alívio, quando você abre o teu coração e fala assim: Senhor, eu errei aqui, Jesus, eu reconheço que eu errei, Senhor, eu errei ali, Jesus, eu preciso de Ti, Jesus, para que essa presença que nós tivemos hoje neste culto, ela permaneça para conosco, para que nós venhamos a ser esse templo cheio da graça e misericórdia do Senhor. Temos o nosso templo como morada do Espírito Santo de Deus. Não somente Ele vem nos visitar, como tem nos visitado nessa noite, mas que Ele venha fazer morada em nós, que em nossas casas, quando nós adentrarmos as entradas das nossas casas, sejam da mesma forma. Os nossos empregos, aonde andamos, tenha essa comunhão com Deus, trazendo Deus para fazer morada em nós, convidando Ele. Fala: Senhor, eu reconheço que eu preciso, que eu necessito. E quando começamos essa oração com Deus, quando começamos essa intimidade com Deus, meu querido, não tem como não sentir de Deus a resposta. Não tem como não, no exato momento que você se prostra, se humilha, preparando o templo para a morada, cria com Deus um diálogo de oração, apresentando a Deus a sua vida, a sua causa, as suas petições, a situação em que você está e se encontra, querendo mudança, pelo fato da humilhação, pelo fato da busca de Deus, irmãos, há resposta de Deus. Aleluias. Terceiro ponto: e buscai a minha face. Nós vemos um destaque de mais um verbo que conjuga atitude. É Deus nos convidando para ter uma atitude de buscarmos a face de Deus, a presença de Deus, o manifestar de Deus na nossa vida. Se formos mais a profundo no texto e falar sobre face, trazendo a menção de rosto ou algo parecido, nós vamos entrar no mais profundo com Deus, porque buscar a presença de Deus e buscar a face de Deus há diferença. A face de Deus não é conhecida. Eu faço essa aplicação do texto tirando o seguinte ponto: que quando nós não conhecemos, quando não subiu ao nosso coração e nem aos nossos olhos nós vimos, é isso que Deus quer destacar. É buscar aquilo que está oculto, é buscar aqui o seu chamado, o projeto de Deus na sua vida. Quantas das vezes Deus falou para você que tinha um projeto na tua vida? Quantas das vezes Deus falou que ia te usar na terra? Só que Deus nos chama a buscarmos Ele, a buscarmos a face dEle, a presença dEle na nossa vida, a trazermos Ele para fazer morada em nós. Convide o Senhor, busque o Senhor, faça a sua casa um altar de adoração, faça do seu serviço um altar de adoração, busque a presença do Senhor. Oh Espírito de Deus, louvado seja o teu nome, ó Deus. Enquanto eu estava sentado ali, eu falei: Senhor, confirma essa mensagem. Deus falava comigo da seguinte forma: ao término desse trabalho, aleluia, Deus vai trazer resposta a muitas orações aqui nessa noite. Deus vai sarar a tua terra. Deus tem cura para a tua vida. Deus tem resposta para o choro, para a oração. Quando o povo se prostra em buscar a Deus, quando o povo se prostra em se humilhar perante Deus, meu querido, olha o que acontece. Aleluia. E os seus pecados são perdoados, e o Senhor sara a sua terra.
Quando nós nos pomos nessas posições, destacamos pontos importantes que temos que agir para com Deus. O processo da humilhação, o processo da oração para com Deus, o processo de intimidade com Deus, o processo da busca para com Deus. Destaca um outro ponto: e se converter dos seus maus caminhos. Vivemos dias difíceis, passamos por uma grande tribulação, dia após dia, perseguições, lutas, dificuldades, e Deus nos chama a essa dedicação, a essa busca para com Ele, e Ele te convida a se converter de muitos maus caminhos. Tem coisa que você sabe que tem que mudar, tem coisa que você sabe que tem que ser diferente, tem coisa que você tem que abrir mão. Aleluia. Deus está te dando essa oportunidade nesta noite. Nós somos como barcos e estamos no mar. Se o mar estiver no barco, o barco afunda. Mas se o barco estiver no mar e não tiver nenhuma frecha, nenhum buraco, nenhuma fissura, o barco permanece. Me lembro de um amigo que tinha um barco, e ele comentou comigo uma vez, eu achei interessante destacar isso nessa noite. O barco era todo de madeira, um barco indígena, e por baixo tinha muito caruncho, tinha algumas fissuras debaixo do barco. Só que o barco ficava na roça, e era difícil ele levar para a cidade para consertar o barco, e o barco entrava água, e era difícil ele levar para a cidade. Então ele tirava o barco e deixava num barranco, e não permitia que o barco permanecesse ali. E um belo dia ele foi fazer uma pesca, e ele levava um balde, e quando o barco ia enchendo de água, ele ia tirando com o balde. Só que chegou um belo dia que aqueles buracos aumentaram, e a fissura era de baixo para cima, ele não viu. O barco afundou com ele. Deus está falando com você. O que tem que renunciar, renuncia. O que tem que abrir mão, abra. Hoje é a oportunidade de Deus para a tua vida. Tem os princípios para que continue sendo o templo do Senhor, para que a glória do Senhor continue resplandecente na tua vida, para que a presença do Senhor continue em nossa vida dia após dia. Se humilhe, ore, busque essa presença que sentimos hoje, busque todos os dias, clame ao Senhor, a Ele ouve dos céus e te diz da seguinte forma: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Abram comigo Isaías 59, capítulo 1 e 2. O Senhor vem falando sobre ouvir dos céus a nossa oração. E então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para te abençoar. Deus está pronto nessa noite para te abençoar. Deus está pronto nessa noite para responder a tua oração. Deus está pronto nessa noite com as mãos estendidas sobre a tua vida, para que haja mudança, para que haja transformação na tua vida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, meu querido, para que não possa salvar a tua vida, nem o seu ouvido está gravado para não poder ouvir a tua oração. Ele está pronto a entrar com providência na sua causa, Ele está pronto a mudar a tua vida, Ele está pronto a fazer com que essa situação em que você tem passado seja diferente. Só que no versículo 2 destaca um ponto importante: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós. Repitam comigo:
para que vós não ouça. Para que vós não ouça. Eu estou preparado para te abençoar, diz o Senhor. Eu estou preparado para ouvir a tua oração. Eu estou preparado para mudar a situação em que você está vivendo. Só que o pecado faz divisão entre eu e você. O pecado esconde o teu rosto de mim. Adão e Eva no paraíso estávamos numa saúde perfeita, tínhamos uma comunhão com Deus. O pecado entrou a lepra, nos afastou da presença de Deus. E hoje Deus quer sarar a nossa vida. Jesus é a cura. Jesus é a cura para o nosso pecado. Jesus é a cura para muitas situações em que passamos. E eu vejo Deus olhando para mim e para você nessa noite, como Jesus. Palavras finais de Jesus: Lama, lama, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus levando todo o meu e o seu pecado naquela cruz. E o pecado faz divisão entre eu e vós. Mas quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, criamos uma intimidade com Deus, quando nós descemos e fazemos com que Ele seja Senhor da nossa vida, quando nós buscamos a face dEle, buscamos o que é oculto e trazemos Ele para fazer morada em nós, quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos e reconhecemos que erramos e arrependemos e paramos, então Ele ouve dos céus e Ele perdoa os nossos pecados e Ele sara a nossa terra. Aí a nossa terra está preparada e frutífera para dar fruto. Aí a resposta de Deus vem, porque você está buscando o reino, você está buscando o alto, você está buscando aquilo que é de Deus. E quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, a resposta de Deus vem. A resposta de Deus vem. Para permanecermos com a presença de Deus, temos que renunciar. E a palavra de Deus vem dizendo no versículo 15: agora, aleluia, glorificado és tu, ó Deus. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Pode pedir. Apresenta a Deus. Apresenta a Deus. Eu queria adorar o nome do Senhor. Já vou encerrar. Com permissão dos pastores, se põe de pé, me ajude a adorar ao Senhor. Com permissão do pastor Afonso, se põe de pé. Meu querido, quando nós reconhecemos que precisamos mudar, quando nós buscamos o Senhor e somos sinceros com as nossas orações e apresentamos a Deus a situação em que estamos, a resposta de Deus. Você que está enfermo, ou você que quer representar alguém da sua casa que está enfermo, vem aqui na frente. Eu não sei qual é a enfermidade que tem assolado você, enfermidade na tua área sentimental, familiar, espiritual, mas vem aqui na frente, apresente essa pessoa, vamos orar, vamos crer que a resposta de Deus virá, vamos apresentar a Deus a causa do nosso coração. Aleluia. Estenda a mão para cá. Senhor meu Deus e Pai, cada coração, cada um que aqui está apresentando, meu Pai, os entes queridos que estão enfermos, cada um que está enfermo, meu Pai, nessa noite, Pai, visita, Senhor, cada coração nesse exato momento, ó Deus, entra com providência, meu Pai, em cada coração, ó Deus. Eis que agora os teus ouvidos, meu Pai, estão abertos, os teus olhos estendidos à oração deste lugar. Eis que o seu povo clama, se humilha, busca, ora, apresenta a Ti, ó Deus, e reconhece que precisamos ser diferentes. E Te convidamos para fazer morada em nós, então, ó Deus.
Tu que é aquele que estende a mão e perdoa os nossos pecados, e sara a nossa terra, sara, meu Pai, essa situação que tem, meu Pai, vindo contra a vida dos teus filhos, essas enfermidades, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, elas venham cair por terra, porque é o teu nome, é no teu santo nome que nós glorificamos e exaltamos a Ti, ó Deus. No nome do Senhor Jesus, cada pedido, cada oração, nós apresentamos a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade.